Meus irmãos, nós vamos então ao texto do nosso estudo de hoje. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, dos versos 1 a 11, onde Lucas nos informa como foi que aconteceu este fato, que foi a ascensão do Senhor Jesus ao céu. Por favor, abra sua Bíblia, confira conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1 a 11. Façamos então a leitura, por favor. Atos, capítulo 1, verso 1 diz: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como também em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá, do mesmo modo como o vistes partir. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, mais uma vez nos curvamos diante de Ti e viemos, ó Pai, adorá-lo pela bendita oportunidade que temos de nos achegar ao Evangelho. E pedimos Teu auxílio, Senhor, que sejamos abençoados, que a nossa mente, o nosso coração sejam iluminados. Meu Deus, que nós possamos mergulhar mais fundo, Senhor, nos mistérios de Deus, no Evangelho de Cristo, e agora compreender, Senhor, as coisas que aconteceram depois que Cristo deixou este mundo e subiu ao céu para estar com o Senhor. E as importâncias, as implicações, as consequências disso para a nossa vida hoje e por toda a eternidade. Ajuda-nos, Pai, nós pedimos Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a ascensão do Senhor Jesus não é uma lenda, não é uma tradição cristã, e sim uma verdade, um fato histórico tão real, tão comprovado quanto foi a morte e a ressurreição do Senhor. Porém, nós, como cristãos, precisamos entender as razões pelas quais o Senhor Jesus precisou, depois de ressuscitar dentre os mortos, subir ao céu. E Lucas, que foi o escritor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho que leva o seu nome, foi quem mais falou sobre este evento chamado de Ascensão. Lucas escreveu esses 2 livros para um homem chamado Teófilo. Por isso que o capítulo 1, o verso 1 do livro de Atos começa dizendo assim: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Lucas aqui está nos informando que ele já havia concluído o primeiro relato, ou seja, o primeiro livro escrito por ele, que nós o conhecemos como o Evangelho de Lucas, e que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos foram dirigidos a um homem chamado Teófilo. Quem foi Teófilo? A Bíblia não nos dá informações sobre ele, mas os estudiosos afirmam que Teófilo foi um homem rico, era um influente membro da nobreza romana e também um homem piedoso, ou seja, um homem crente em Jesus.
E as razões de Lucas escrever o Evangelho de Lucas e o livro de Atos e enviá-los a Teófilo foi exatamente para que Teófilo tivesse provas, tivesse um relato detalhado de que o cristianismo não era uma seita como os judeus afirmavam que era. Então por isso que Lucas ele reúne essas informações em 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e os encaminha a Teófilo. Porém, nós sabemos que Lucas fez isso sob inspiração divina. E que, portanto, estes 2 livros existem para a instrução de todo o povo de Deus de todos os tempos. O livro de Atos começa falando sobre a ascensão de Jesus no capítulo 1. No capítulo 2, o livro de Atos fala da descida do Espírito, ou seja, Cristo precisou subir para que o Espírito Santo precisasse descer, e o propósito era que o Espírito Santo descesse para que o Evangelho alcançasse os confins da terra. Esse é o teor do livro de Atos dos Apóstolos. Mas Lucas, ele nos informa aqui no início do livro de Atos sobre a importância da morte de Cristo. Veja como há sempre uma ênfase na morte do Senhor Jesus. Pois Lucas escreve assim no verso 3: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Ou seja, Lucas está nos informando aqui, e informando Teófilo, de que os acontecimentos a respeito da morte do Senhor Jesus foram fatos notórios, foram fatos públicos, e tanto a sua morte como a sua ressurreição foram eventos, foram fatos históricos fartamente comprovados. Porque a Bíblia nos diz, lá em 1 Coríntios 15, que o Senhor Jesus se apresentou vivo a mais de 500 irmãos. Ou seja, muita gente viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitar. Não é? Mas ele não apenas se apresentou vivo aos apóstolos. No final do verso 3, Lucas nos fala de algo muito importante, dos quais nós devemos prestar muita atenção. Que o Senhor Jesus, por espaço de 40 dias, se concentrou em instruir os apóstolos, os discípulos, acerca de um assunto. Por 40 dias, falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então você deve prestar bastante atenção nisso. Que o Senhor Jesus, por 40 dias, permaneceu ressurreto. Na manhã de domingo, Cristo ressuscitou e por 40 dias permaneceu junto dos discípulos, falando exclusivamente sobre um assunto. O assunto é o reino de Deus. Então, o que nós entendemos aqui é o seguinte: o propósito do Senhor Jesus foi instruir os discípulos, foi deixar a sua igreja muito bem instruída a respeito do reino de Deus. Porém, o que nós notamos sempre que essa expressão reino de Deus aparece na Bíblia é que os primeiros discípulos, eles tinham uma dificuldade em entender isso. Eles tiveram uma grande dificuldade em entender o que é o reino de Deus. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante aqui no próprio livro de Atos. Em seguida, Lucas menciona aquela passagem lá de Lucas capítulo 24, dos versos 33 a 49, em que o Senhor Jesus se apresenta pela primeira vez. Lucas faz menção deste evento para Teófilo, nos versos 4 e 5, preste atenção, ele diz assim: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Veja, Lucas relembra Teófilo, e a todos nós aqui, nesta tarde, a todos os cristãos que ao longo dos séculos ouviram e ouvirão ainda as coisas relativas ao livro de Atos, Lucas nos relembra daquela primeira aparição do Senhor Jesus após a sua ressurreição, que aconteceu na tarde do domingo da ressurreição. Enquanto ele participava de uma refeição com eles, ordenou que eles não se ausentassem de Jerusalém. Não é que eles deveriam aguardar em Jerusalém
até que eles recebessem o Espírito Santo. Eles deveriam aguardar o cumprimento da promessa do Pai. Eles deveriam esperar em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o qual Lucas reafirma que Jesus Cristo ressurreto havia prometido aos apóstolos. Ou seja, o Senhor Jesus ordenou os discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, porque eles precisavam ser batizados com o Espírito Santo, e isso iria acontecer, de acordo com o verso 5, não muito depois daqueles dias. Ou seja, dentro de poucos dias, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Mas por quê? Com qual finalidade? Tudo isso, todas essas promessas de Deus estão relacionadas à grande comissão. Por isso que Lucas menciona o que ele escreveu em Lucas 24. Ali foi quando o Senhor Jesus deu aos discípulos a mensagem que eles deveriam pregar ao mundo. A mensagem é que em meu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, o Senhor Jesus apareceu a eles naquela tarde de domingo para falar para eles que eles tinham uma mensagem para levar ao mundo. E esta mensagem diz respeito ao arrependimento para perdão dos pecados. Porém, para que a igreja levasse à frente esta mensagem ao mundo, eles precisavam aguardar a descida do Espírito Santo, porque somente sob o poder do Espírito, a igreja consegue ou pode cumprir a sua missão. E a seguir, o que Lucas nos informa? Que os discípulos ainda não haviam entendido direito o que significa o reino de Deus. Eles não haviam entendido direito. Isso é algo que a Ascensão nos ensina de modo muito claro. Por isso que Lucas coloca essa dúvida, essa dificuldade de entendimento dos discípulos aqui nos versos 6 e 7. Veja, eles receberam uma missão, que era pregar o evangelho ao mundo inteiro. Mas eles tinham uma ideia reducionista sobre isso. Eles tinham a ideia de que a bênção que Deus tinha era uma bênção exclusiva para Israel. Porém, aqui eles expõem a sua dificuldade e eles são pela última vez corrigidos pelo Senhor. Vamos ler os versos 6 e 7, por favor. Que diz: e os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Veja, entenda uma coisa. Veja como os discípulos que andaram por 3 anos com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus por 40 dias permaneceu fisicamente junto deles e os ensinando continuamente as coisas referentes ao reino de Deus, eles ainda não haviam entendido o que é o reino de Deus. E agora para e pensa, nós vivemos 2000 anos depois. Nenhum de nós nunca viu o Senhor Jesus face a face, pessoalmente, fisicamente. Nunca vimos. Cremos em Cristo pelo Evangelho, sem ver. Cremos porque o Evangelho nos fala sobre ele e sobre ele depositamos a nossa esperança. Mas se os discípulos que andaram com ele tinham dificuldade de entender isso, imagina 2000 anos depois. E nós precisamos entender que essa pergunta que eles fazem, essa resposta que eles recebem do Senhor Jesus ressurreto, foi a última instrução deles. Né? Essas são as últimas palavras de Cristo antes dele ser elevado às alturas. Essas palavras, essa pergunta e esta resposta do Senhor a eles aconteceu pouco antes da ascensão. E revela exatamente isso, a dificuldade que eles tinham de entender o que o Senhor Jesus queria dizer com o reino de Deus. Eles tinham dificuldade de entender isso. O Senhor Jesus falava sobre reino de Deus, eles entendiam outra coisa. O Senhor Jesus falava uma coisa e eles entendiam outra coisa. Veja, Lucas diz no verso 3 que o Senhor Jesus por 40 dias falou com eles a respeito do reino de Deus. Mas então eles fazem uma pergunta para o Senhor. Senhor, é este tempo que restaurarás o reino para Israel? Veja, presta atenção. O Senhor Jesus falava do reino de Deus, o que é que eles entendiam? Que Jesus estava falando sobre Israel.
Jesus falava do reino de Deus, eles pensavam que Jesus estava falando sobre Israel. Então havia uma dificuldade dos discípulos de entender o que de fato o reino de Deus é. E isso é, meus irmãos, algo da maior importância para todos nós. Por que eles tinham dificuldade de entender sobre o reino de Deus? Primeiro, porque todos eles eram judeus. E como nós sabemos, não é, pelo próprio Evangelho, a nação de Israel, naquele tempo, viveu ocupada pelo Império Romano. Portanto, o povo judeu vivia humilhado, o povo vivia na pobreza, o povo vivia sob um jugo pesado do Império Romano. E todos os judeus, sem exceção, oravam continuamente pela vinda do Messias, pela chegada daquele que Davi escreveu no Salmo 110. Aquele a quem o Senhor Deus disse: assenta-te à minha direita até eu colocar seus inimigos por estrado de teus pés. Eles esperavam a chegada do Messias porque eles pensavam que quando o Messias chegasse, o Messias iria fazer exatamente isso. Ele iria subjugar, vencer todos os inimigos do povo de Deus. Então os judeus, eles oravam e eles desejavam muito isso. E eles entendiam que a presença do Messias, portanto, iria solucionar todos os problemas políticos e econômicos de Israel. Esse era o pensamento que estava presente na mente de cada judeu daquela época e, por certo, de cada judeu até hoje. Quando o Messias voltar, os problemas terrenos todos serão resolvidos. E eles ainda pensavam que Israel seria colocado no centro das nações, não é? No centro do palco político e econômico do mundo. Essa era a expectativa que eles tinham. Então entenda aqui. Quando o Senhor Jesus falava sobre reino de Deus, eles pensavam no reino de Deus como uma espécie de governo físico e político de Israel para com todas as nações, numa supremacia da nação de Israel sobre as demais nações. Jesus falava sobre um reino espiritual e eles pensavam no reino político. Jesus falava sobre o evangelho, sobre a salvação das almas, e eles pensavam em outras coisas. Eles não estavam compreendendo perfeitamente o que o Senhor Jesus estava dizendo. E tudo isso procedia de um entendimento deficiente a respeito das profecias. Por exemplo, o Salmo 110. Por isso o Salmo 110 é muitas vezes mencionado no Evangelho. Os judeus tinham uma deficiência de compreender o Salmo 110. Eles não conseguiam entendê-lo. Por isso, todas as vezes que Jesus falava sobre o reino de Deus, no que os discípulos pensavam? No reino de Israel. Por isso eles fazem a pergunta: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ao que Jesus lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Ou seja, o Senhor Jesus aqui os corrige. Mas note que o Senhor Jesus não disse que Israel não será restaurado. Presta atenção nisso. O Senhor Jesus aqui não disse: não, vocês estão completamente equivocados, não haverá restauração para Israel. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui. O Senhor Jesus não disse a eles assim: Israel não será restaurado. O que o Senhor Jesus Cristo disse é que não competia a eles conhecer os tempos ou as épocas que o Pai havia reservado para que esta bênção para Israel acontecesse. Meus irmãos, e nós, claro, evidentemente, não podemos ter essa visão reducionista como esses judeus tinham na época. Né, de pensar que o reino de Deus se limitava a uma nação política no palco político mundial. Não. Mas a Bíblia fala, por exemplo, vou citar um exemplo, em Romanos 11, da restauração de Israel. Mas em que sentido? A restauração de Israel não diz respeito a colocar Israel como principal nação do mundo. Não é isso. Quando o apóstolo Paulo fala da restauração de Israel, ele fala que haverá uma conversão em massa de judeus a Cristo antes do seu retorno. Isso que está lá em Romanos, capítulo 11, versos 25 e 26. Logo ao entendermos isso, irmãos, precisamos entender que uma das coisas
que não é a vontade de Cristo que a igreja faça, é ficar especulando sobre o futuro de Israel. Não é essa a função da igreja. O tempo da igreja não é ficar especulando sobre Israel. O tempo para a igreja é de agir no tempo presente, pregando o evangelho ao mundo. Esse é o trabalho da igreja. No verso 8, o Senhor Jesus, novamente, mais uma vez, nos relembra sobre o que eles precisavam de fato se concentrar. Verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o que o Senhor Jesus faz aqui é relembrar os discípulos a razão pela qual a igreja existe. Relembrar os discípulos da razão pela qual eles foram chamados nas praias da Galileia para serem feitos pescadores de homens. A razão pela qual a igreja existe, meus irmãos, não é ficar discutindo sobre o futuro de Israel ou ficar procurando entender coisas que a Bíblia não diz. A razão da existência da igreja é o seu trabalho missionário. Por isso o Senhor Jesus diz que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Mas que poder é esse? Que tipo de poder o Senhor Jesus está falando? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. A palavra poder aqui é a palavra grega dunamis. É de onde vem a palavra portuguesa dinamite. Ou seja, o Senhor Jesus diz o seguinte, que quando o Espírito Santo descesse, ele precisava subir para que o Espírito Santo descesse, e que quando o Espírito Santo descesse, a igreja receberia um poder que iria transformar aqueles homens em destemidos missionários que os levaria a virar o mundo de cabeça para baixo. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo a eles, não se preocupem com Israel, não se preocupem com mais nada, se preocupem com uma coisa. Vocês agora sabem qual é a missão de vocês. Entendam que vocês precisam receber poder. E a fonte do poder da igreja é o Espírito Santo. O poder que a igreja precisava desde o seu início e precisa até hoje, precisará até o fim do mundo, é o poder do Espírito Santo. O que esse poder faz quando ele está presente em alguém? O livro de Atos nos fornece inúmeros relatos do que acontece quando um crente recebe este poder do Espírito Santo. Por exemplo, nós podemos nos lembrar facilmente, rapidamente aqui do Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o que aconteceu com os apóstolos? Pedro se levantou junto com os outros apóstolos e pregou corajosamente na frente de milhares de judeus em Jerusalém. Na cidade em que estavam os mais ferozes inimigos de Cristo. Pedro, um homem que havia fugido quando o Senhor Jesus foi preso no Getsemane. Pedro foi um homem que quando uma escrava perguntou se ele era discípulo de Cristo, ele negou que fosse discípulo de Cristo. Ou seja, fica claro, fica evidente a covardia de Pedro quando ele expunha sua fé, ficava evidente isso. Porém, quando Pedro e a igreja recebeu esse poder, Pedro pregou diante de milhares de pessoas em Jerusalém. Então, entenda uma coisa. A igreja tem um trabalho para fazer. E tem uma mensagem para levar ao mundo. Porém, esta mensagem jamais pode ser levada baseada em convicções humanas ou em capacidades humanas. Somente o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Santo pode nos revestir de poder. Pode nos encher com este poder para nos tornar testemunhas do Senhor Jesus. Mas entenda uma coisa, e exatamente essa é a transição aqui do livro de Atos. O Senhor Jesus precisava subir para que o Espírito Santo pudesse descer. Não é? Isso estava previsto, o Senhor Jesus já havia dito sobre isso.
Já havia falado sobre isso. Por exemplo, há uma passagem em João 7,39 que o Senhor Jesus diz assim. E ele disse isso referindo-se ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de crer. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Presta atenção nisso. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, Jesus precisava subir para que o Espírito Santo pudesse descer. Então é exatamente esse o verbo usado aí no verso 8. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Jesus sobe para que o Espírito Santo descesse. E o que o Espírito Santo tornaria as pessoas que o recebessem? Essas pessoas se tornariam testemunhas. A palavra testemunha aí é martiria. De onde vem a palavra mártir? Ou seja, quem recebe o poder do Espírito Santo é uma pessoa que se torna, não por sua própria capacidade, mas devido ao poder do Espírito Santo que essa pessoa recebeu, em alguém disposto a dar a vida pela pregação do Evangelho. E foi exatamente isso que aconteceu com 11 dos 12 apóstolos. Foi exatamente isso que aconteceu. Apenas João morreu de morte natural. Todos os outros deram a vida, se tornaram mártires pelo evangelho que pregaram. Então, a última instrução do Senhor Jesus é isso. Que a igreja dele entenda isso. Que o que a igreja precisa não é de influência política. Que o que a igreja precisa não é de poder econômico. Que a igreja precisa não se misturar com outras coisas. O que a igreja tem que fazer é pregar o evangelho, é se comprometer com a grande comissão, é cumprir a grande tarefa, é levar a mensagem do reino às almas, é pregar sobre o reino de Deus às pessoas, é proclamar o evangelho. Esse é o trabalho da igreja. Se tornar testemunha. Aonde? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que aos olhos humanos, a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu aí no verso 8, e eles já haviam sido informados disso, que esse era o propósito de Cristo com a igreja, que a sua igreja saísse a pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria e fosse até os confins da terra, ou seja, nos lugares mais distantes da terra, no mundo inteiro. Esse era o trabalho da igreja. Eles tinham uma ideia reducionista. Eles pensavam num reino de Deus restrito a uma nação. Mas o plano de Deus não é esse. É o reino de Deus em todas as nações. Só que quando nós olhamos essa missão da igreja, esse trabalho da igreja, sob a ótica humana, ela parece impossível de ser cumprida. Porque o Senhor Jesus ordena o seguinte, que eles sereis minhas testemunhas. Preste atenção nessa palavra, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A obra missionária precisava acontecer ao mesmo tempo em todos esses lugares. Mas eram apenas poucos homens, poucas pessoas. Por isso, ou seja, não era assim, ia todo mundo lá pregar num lugar, depois que terminasse de pregar, ia todo mundo para outro lugar. Não era assim, aquela multidão de pessoas, não era assim. O Senhor Jesus está dizendo que a igreja deveria sair para pregar em Jerusalém, que seria o pior lugar possível para se pregar. Lá era onde moravam os mais ferozes inimigos de Cristo. Ou seja, haveriam oposições e dificuldades de pregar em Jerusalém, mas eles deveriam também pregar em toda a Judéia, pregar também em Samaria, e em Samaria havia um ódio racial entre os judeus e samaritanos. E eles deveriam pregar também até os confins da terra, os lugares mais distantes da terra, referindo-se aos povos pagãos, que eram idólatras e terrivelmente imorais. Então a tarefa aos olhos humanos parecia impossível. Meus irmãos, e de fato ela é impossível pela ótica humana. Porém, ela só é possível se a igreja receber poder. Se a igreja receber poder. Por isso, nós vamos ver isso ao final,
Quando o Senhor Jesus é levado aos céus, eles voltam para Jerusalém, sobem para o cenáculo e vão orar, pedindo a Deus que lhes dê o Espírito Santo. Porque eles entenderam, finalmente, o que eles deveriam fazer. Mas então, depois que o Senhor Jesus, mais uma vez, reafirma o trabalho, a missão da igreja, o que acontece então em seguida? Agora nós temos aqui a ascensão do Senhor Jesus, do modo como ela aconteceu. Veja como Lucas descreve a ascensão. Presta atenção. Verso 9, por favor. Depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja, entenda aqui o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus termina de dizer isso a eles. Vocês precisam receber poder para se tornar minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e irem até os lugares mais distantes da terra levando o evangelho. E quando o Senhor Jesus termina de dizer isso, o que acontece? A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus foi levado às alturas, mas nós precisamos entender o que significa ser levado às alturas. O Senhor Jesus não concluiu suas palavras e subiu subitamente para o céu. Não foi assim. Ele havia, durante os dias em que ele esteve ressurreto dentro do seu povo, ele aparecia e desaparecia subitamente. Mas a ascensão não foi assim. Ele não terminou de dizer essas palavras e sumiu subitamente ou subiu subitamente ao céu. Não foi assim. Ele nem subiu, nem sumiu subitamente. O que aconteceu foi uma espécie de cerimônia. A ascensão do Senhor Jesus nos informa disso. Note também que Lucas nos informa que não foi Jesus que subiu, e sim que ele foi levado, ou no original, que significa que ele foi erguido às alturas. O que significa isso? Significa que a ascensão de Cristo, o fato de o Senhor Jesus, diante dos seus discípulos, ser levado ao céu, foi uma obra do Pai. Ele não subiu, ele foi levado, ou seja, o Pai o levou para o céu. E por que teve que ser assim, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus, quando ele desceu do céu para vir morrer por nossos pecados, quando a Bíblia diz que ele se esvaziou e se humilhou a si mesmo, agora havia chegado a hora da sua exaltação. Você se lembra que o Senhor Jesus, ele desceu se humilhando, mas agora ele sobe não se humilhando mais. Agora ele sobe sendo exaltado por Deus. Agora esse momento da ascensão marca um dos componentes da exaltação de Cristo. O Senhor Jesus foi humilhado aqui na terra, porém agora ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, e o fato dele ser levado para o céu já é um componente da sua exaltação. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler. Lucas também faz referência a esse evento. Lucas capítulo 24, verso 50. Veja como Lucas descreve com mais detalhes como foi a ascensão. Lucas capítulo 24, verso 50, está escrito: Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado aos céus. Veja, não foi uma subida gradual. Foi como que um tipo de despedida. Voltando aqui para Atos 1:9, nós podemos perceber isso. Que o Senhor Jesus foi subindo aos céus, sendo elevado às alturas, e os discípulos ficaram olhando para o alto, contemplando esta cena do Senhor Jesus subindo aos céus. Até que o verso 9 nos informa que uma nuvem, e nós não devemos entender aqui que foi uma nuvem como dessas de chuva que nós vemos no céu todo dia, mas sim
a nuvem da glória de Deus, que aparecia a todo tempo no Antigo Testamento, que era chamada de Shekinah, e sim que esta nuvem, que é a glória de Deus, escondeu o Senhor Jesus dos olhos deles. Né? Ou seja, a nuvem o encobriu aos seus olhos. E o que acontece em seguida? Jesus é elevado aos céus, a nuvem da glória de Deus o oculta dos olhos dos seus discípulos, Jesus entra na glória celeste, e os discípulos aqui na terra, o que eles continuam fazendo? Preste atenção no que acontece em seguida. Verso 10. Estando eles, os discípulos, com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Observe que os discípulos continuam sendo instruídos e corrigidos. Agora, o Senhor Jesus já não estava mais fisicamente entre eles, porém, anjos do céu foram enviados para orientá-los. O que os discípulos continuaram fazendo, mesmo depois que não conseguiam mais ver o Senhor Jesus, depois que ele já havia entrado na glória, eles continuavam olhando para o céu. E então 2 anjos são enviados, como que dizendo o seguinte: por que vocês estão parados aí olhando para o céu? Vocês têm uma tarefa para cumprir. Vocês precisam receber poder. Vocês precisam ser testemunhas de Cristo. Vocês precisam ir para Jerusalém. Vocês precisam pregar no mundo todo. Ou seja, concentrem-se agora no trabalho que vocês têm que fazer. Não adianta mais ficar olhando para o céu. Não é hora de ficar olhando para o céu. É hora de trabalhar, é hora de orar, é hora de buscar a face de Deus. Meus irmãos, e esse é um ponto muito importante do ensino sobre a ascensão. Porque nós vemos exatamente isso. Por que eles permaneciam olhando para o céu? Porque eles pensavam, talvez, que o Senhor Jesus fosse aos céus e logo voltasse, rapidamente. Ou seja, que o Senhor Jesus poderia voltar para permanecer junto deles ali, por mais um tempo, ou permanecer para sempre. Mas os anjos são enviados exatamente para ajustar as expectativas deles. Não adianta ficar olhando para o alto agora, esperando Jesus voltar. Vocês precisam ir pregar o evangelho. Homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão aí calados, sem pregar para ninguém, olhando para o céu? Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela não existe para ficar olhando para o céu, e sim para olhar à sua volta, para pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui por um propósito, meus irmãos, das quais o Senhor Jesus falou em todo o seu ministério, do qual o Senhor Jesus, por 40 dias, anunciou aos discípulos e a nós e a todos os discípulos até o fim do mundo, que nós deveríamos sair e pregar sobre o reino de Deus. Há uma tarefa a cumprir. Não é tempo de ficar olhando para o céu, meus irmãos. O tempo é de pregar o evangelho a toda criatura. Cristo somente vai voltar quando? Depois que o evangelho chegar aos confins da terra. Você entende? Eles estavam olhando, esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como viste partir. Eles dizem isso. Mas quando o Senhor Jesus virá? O Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 24:14. O Senhor Jesus Cristo disse no sermão profético, ele disse: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, ou seja, até os confins da terra, para testemunha todas as nações, e então virá o fim. Quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar? Quando o evangelho do reino de Deus foi pregado a todas as nações. Somente depois que o evangelho foi pregado a todas as nações, Jesus voltará. Somente. Portanto, se ele não voltou ainda 2000 anos depois, qual é a explicação? É que a grande tarefa não está finalizada ainda. Há nações, meus irmãos, que precisam ainda ouvir o evangelho. Há pessoas perto de nós que precisam ouvir o evangelho. Há vizinhos nossos que precisam ouvir o evangelho. Há colegas de trabalhos nossos que precisam ouvir o evangelho.
Há pessoas da nossa família que precisam ouvir o Evangelho. A grande tarefa é a nossa grande prioridade, precisa ser. Meus irmãos, existem muitas almas no mundo que precisam mais do que o ar ouvir sobre aquela bendita notícia que o Senhor Jesus Cristo comissionou a igreja a pregar ao mundo lá em Lucas 24:47. Mensagem sobre arrependimento e perdão de pecados. Do que as pessoas precisam mais, meus irmãos? Então os anjos vêm diante dos discípulos e dizem assim: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Vocês têm que agir agora não é momento de esperar. Não adianta vocês ficarem esperando Jesus voltar calados, não. Enquanto as almas estão perecendo, vocês ficam em silêncio? Não. Tomem uma atitude. A pior coisa que um crente pode fazer com o tempo que Deus lhe deu nesta terra é ficar esperando Jesus voltar calado. Você está esperando o Senhor Jesus Cristo voltar? Espere o Senhor Jesus Cristo voltar pregando o Evangelho ao máximo de pessoas que você puder. Esse é o único modo correto e coerente, bíblico, de esperar o Senhor Jesus. Cumprindo a grande tarefa, sendo testemunha de Cristo. Estando disposto até mesmo a dar a sua vida, se possível for, se necessário for, pela pregação do Evangelho. A pior coisa que a igreja pode fazer é ficar em silêncio. A seguir, os anjos orientam os apóstolos. No final do verso 11, eles dizem assim: esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, virá do mesmo modo como o vistes partir. Veja, os anjos dizem, ele vai voltar. E que Jesus vai voltar, meus irmãos? Qual deve ser a nossa expectativa sobre aquele que virá sobre as nuvens do céu quando ele voltar? Esse Jesus. O que os anjos quiseram dizer com isso? Que esse mesmo Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, e que os discípulos viram as marcas dos pregos nas suas mãos e nos seus pés, será aquele que virá sobre as nuvens do céu. É isso que os anjos estão dizendo aqui. Esse Jesus, ele vai voltar sim. Mas ele não vai voltar de um modo diferente como o modo que ele partiu. Ou seja, o que os anjos estão dizendo aqui, ensinando a todos nós, é que o retorno será semelhante à ascensão. Ou seja, observe que os anjos dizem assim: esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então, baseado no que os anjos disseram, nós devemos entender que o retorno de Cristo será de modo semelhante ao modo como ele partiu. Os discípulos viram o Senhor Jesus Cristo partir? Viram. Não é? A Bíblia nos descreve isso e eles ficaram com os olhos fixos no céu, contemplando essa cena. E os anjos dizem que o Senhor Jesus vai voltar da mesma forma. Assim como a ascensão foi visível, física, pessoal e gloriosa, assim também será o retorno de Cristo. O Senhor Jesus voltará de modo físico, de modo visível, de modo pessoal e glorioso. Assim, do mesmo modo como uma nuvem, a nuvem da glória de Deus encobriu o Senhor Jesus dos olhos dos discípulos, assim ele também voltará, diz a Bíblia. A Bíblia nos informa que ele voltará sob as nuvens do céu. Veja, assim como a ascensão foi acompanhada pelos anjos, assim será também o retorno de Cristo. Haverá milhares de seus anjos junto com ele. Mas há uma diferença. Aqui, o livro de Atos nos informa que apenas poucas pessoas viram o Senhor Jesus Cristo subir ao céu. Porém, o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz que o retorno dele, todo olho verá. Todos contemplarão o retorno físico, visível, glorioso e pessoal de Cristo. Todo olho, ou seja, a inclusividade, toda a raça humana junta, reunida, olhando para o céu, contemplando Cristo voltar. Esse é o modo bíblico como a Bíblia descreve o retorno do Senhor Jesus. O evangelista Lucas, no livro de Atos, descreve
a ascensão do Senhor Jesus assim. Cristo subindo ao céu como um elemento da sua exaltação, ou seja, Cristo subindo triunfante. Meus irmãos, e quando ele voltar, ele também voltará triunfante. Ele voltará triunfante. E os discípulos, o que fizeram? Vamos fazer uma leitura dos versos 12 a 14 para encerrar. Está escrito assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. 11 apóstolos. Verso 14. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja, os discípulos voltam, Jesus é elevado aos céus, são instruídos pelos anjos que eles deveriam parar de ficar olhando para o céu e começar a agir. São instruídos sobre a vinda de Cristo. E o que os apóstolos fazem então? Eles vão, se reúnem e começam a orar. Para quê, meus irmãos? Qual o motivo? Qual o assunto? Qual o tema que estes discípulos oraram por 10 dias ininterruptos? Para que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Pela descida do Espírito Santo sobre eles, pela obra que eles tinham a realizar. Por isso é dito no verso 14 que unidos todos se dedicavam à oração. Meu irmão, trabalhar para o avanço do reino de Deus e oração são coisas que estão intimamente unidas. Ninguém jamais poderá trabalhar pelo reino de Deus do modo adequado sem se dedicar à oração também. Então, é nosso dever, meus irmãos, entendermos o Evangelho, compreendermos estas coisas, entendermos que a todo tempo a mensagem sobre a vida, o ensinamento, a morte, a ressurreição de Cristo e a sua ascensão ao céu, toda a ênfase é dada ao trabalho da igreja na terra. A ênfase é essa. Porém, os discípulos sabiamente foram, se reuniram e começaram a orar e a pedir a Deus não por prosperidade, não por cura, por solução de problemas terrenos. Não. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Senão nós não conseguimos realizar a tarefa. Eles entenderam isso. E agora eu pergunto para você, você entendeu? Cristo veio morrer, meus irmãos, e ressuscitar e subir aos céus. E enviou o Espírito Santo para que nós trabalhemos pelo avanço do seu reino. Eu quero encerrar o nosso estudo de hoje fazendo uma reflexão com os irmãos sobre qual seria o sentido prático destas palavras para nós hoje. Qual a relevância destas coisas para a igreja hoje. E eu gostaria de começar a falar sobre isso, lembrando aos irmãos que tanto o nascimento como a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo estão profetizados na Bíblia. Como lemos no princípio do culto, o Salmo 110 nos diz exatamente sobre isso. Disse o Senhor ao meu Senhor, te assenta à minha destra até que eu colocar teus inimigos todos por debaixo dos teus pés. Isso que o Senhor Jesus foi fazer no céu. Isso estava profetizado. Os discípulos deveriam estar aguardando a subida de Cristo para o céu. Mas o que a ascensão de Cristo é, de fato? É chamado de clímax da história da redenção. Ou seja, a história da redenção se resume no nascimento, na morte, na ressurreição e na ascensão do Senhor Jesus. E essa história da redenção, ela já está consumada. O que falta? Falta o retorno triunfante de Cristo no fim dos tempos. E em que momento dessa história da redenção nós estamos? Bem, há 2000 anos houve o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Há 2000 anos Jesus já subiu ao céu. E nós, o que essa história tem a ver conosco? Que enquanto nós esperamos o retorno triunfante de Cristo, nós precisamos trabalhar pelo avanço do reino dele. Esse é uma das aplicações práticas da ascensão na vida cristã. Nós entendemos
que Jesus veio e precisou nascer, morrer e ressuscitar em nosso favor, e que ele ascendeu ao céu em nosso favor, e que ele voltará em nosso favor. Porém, é o nosso trabalho, para a glória do nome dele, e para o bem das nossas próprias almas também, levarmos o evangelho até os confins da terra. Meus irmãos, o terceiro ponto da minha aplicação aqui é: a ascensão também nos ensina, ou melhor, a ascensão ela marca a separação física entre Cristo e a igreja. Desde aquele dia no monte, sob o Monte das Oliveiras, até a segunda vinda de Cristo, Cristo e sua igreja estão fisicamente separados. Você entende isso? Significa que você não deve esperar que Jesus apareça para você, porque ele não vai aparecer. A única exceção aqui à regra, como a Bíblia nos ensina, foi o apóstolo Paulo, que Jesus apareceu por último, e a Bíblia nos deixa isso muito claro. Mas Jesus não aparece mais. E por que ele não aparece? Porque nós devemos crer nele pela fé. Foi como ele ensinou naquele dia, quando ele apareceu a Tomé. Ele disse: Tomé, por que me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus não vai aparecer para você. Meus irmãos, essas pessoas que ficam dizendo que viram Jesus, que Jesus fica falando com ele todo dia, isso não tem base nas Escrituras. Onde Jesus está agora? Assentado à direita de Deus no céu. Lá ele está agora. Separado fisicamente da sua igreja. E a ascensão é exatamente a marca essa separação física entre Cristo e a igreja. Em quarto lugar, nós precisamos entender que essa separação precisava acontecer. Jesus precisava subir ao céu para enviar o Espírito Santo. Assim como ele havia prometido lá em João capítulo 7. O Espírito Santo ainda não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado. Nós sabemos em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo veio sobre a igreja. Ou seja, isso também é uma prova para nós que lá no céu, nosso bendito Redentor que morreu naquela cruz e ressuscitou, foi exaltado no céu. A vinda do Espírito Santo marca a exaltação de Cristo. Meus irmãos, em quinto lugar, a ascensão nos ensina onde Cristo está agora. Onde ele está agora? Por favor, abra sua Bíblia em Marcos 16, 19. Presta atenção. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 19. Final do Evangelho de Marcos. Marcos também registra sobre a ascensão do Senhor. E note quão preciosa é essa afirmação do evangelista Marcos. Está escrito: depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Ou seja, qual a posição do Senhor Jesus agora lá no céu? Aquela que está profetizada no Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés. Assenta-te à minha direita. A Bíblia diz, o Evangelho diz que Jesus foi elevado aos céus, ou seja, o componente da sua exaltação foi ele ser elevado aos céus. Outro componente da sua exaltação foi dado a ele o direito de assentar-se à direita de Deus no céu. E o que ele está fazendo agora? Governando. Esse é o reino de Deus. É isso que os discípulos não conseguiam entender. Os discípulos pensavam num reino de Deus político. Mas a igreja precisa entender por que Jesus está assentado num trono no céu à direita de Deus. Jesus está governando o universo. Jesus tem o livro da história nas suas mãos. Nas pregações futuras nós vamos falar sobre isso. O Senhor Jesus sobe aos céus, toma o livro da história e Jesus abre os selos do livro selado, ou seja, e os eventos da história vão acontecendo de acordo com a vontade de Cristo. Ou seja, ele governa no céu. Ele está assentado no céu, enquanto o reino dele avança na terra. Você está entendendo o que é o reino de Deus? Você entende que os discípulos tiveram grande dificuldade de entender isso? Jesus assentou à direita de Deus
para que o seu reino avançasse sobre a terra. E como que o reino de Cristo avança sobre a terra? Toda vez que um homem e uma mulher crente abre a sua boca e prega o evangelho, o reino de Deus chega ali. E o que acontece? Se aquele pecador crê, aquele que está sentado à direita de Deus no céu tem poder e autoridade para perdoá-lo e salvá-lo. Mas se ele rejeitar, aquele que está sentado à direita de Deus no céu o julgará no fim. É isso que diz o Salmo 110, 6. Ele julgará as nações. Ele está agora como rei, assentado à direita de Deus no céu. O reino dele está se expandindo sobre a terra desde aqueles 12 discípulos. O reino de Deus está indo até os confins da terra e Cristo permanece lá no céu, assentado à destra de Deus. Louvado seja Deus. Então o reino de Deus avança dessa forma, meus irmãos. Isso é o reino. O reino de Cristo agora, entenda isso, ele é espiritual. Ele é tão real quanto as nações deste mundo. Porém, as nações vão passar. O reino de Cristo é que vai permanecer no final. No final, o Salmo 2 diz que Jesus vai despedaçar as nações como alguém despedaça um vaso de barro com uma vara de ferro. Jesus vai despedaçar essas nações. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a China, diante do poder de Cristo serão nada. Mas o reino de Cristo permanecerá para sempre. Quão abençoados serão aqueles crentes, e que esteja eu e você inclusos no meio destes crentes, que trabalharam aqui na terra pelo avanço do reino daquele que está sentado à direita de Deus lá no céu. Jesus é rei, ele governa o seu reino. É sobre isso que Jesus falou com os discípulos, e eles não entendiam. Talvez você e eu ficamos muito tempo sem entender isso. Nós achávamos que o reino de Deus era ir num prédio, que o reino de Deus era ser membro de alguma denominação, que o reino de Deus era reduzido a isso. Mas agora, pela graça de Deus, nós entendemos que não. Que o reino de Deus é sair e pregar. Foi isso que Jesus ordenou que a igreja fizesse. Só que você precisa, e eu também, receber poder. E aquele que está lá no céu é quem batiza com o Espírito Santo. Por isso, sejamos sábios, meus irmãos, e devemos agir como agiu aquela primeira igreja, de passarmos a orar mais por isso. Jesus está sentado à direita de Deus como rei. O Salmo 110, verso 4, diz que ele também está ali exercendo o seu sacerdócio. Ou seja, Jesus é o nosso sacerdote diante de Deus. A carta aos Hebreus diz também que Jesus é o mediador da nova aliança. Romanos capítulo 8 diz que Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Em 1 João capítulo 2 é dito que Jesus está à direita de Deus como nosso advogado. Mas no Salmo 110, verso 6 é dito que ele voltará como um juiz. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus. Não é aquele que se prega por aí, que faz as vontades das pessoas, que está lá no céu para cumprir, para dar carro novo e casa nova para todo mundo. Não. O Jesus da Bíblia é esse, ele é rei. E nós somos súditos dele. E todas as vezes que falamos em nome dele, pregamos o seu evangelho, aqueles que creem são salvos. Mas quem não crê, já está condenado. Essa é a autoridade da igreja. Foi esse poder, essa graça que ele concedeu ao seu povo. Meus irmãos, uma outra coisa que a ascensão de Cristo nos ensina é que o Espírito Santo de Deus é a única coisa, é o único que a igreja precisa. Ou seja, ou me expressando melhor, o Espírito Santo é a única fonte do poder da igreja. O poder da igreja não é político, irmãos. Embora esteja muitos crentes enfurnados dentro da política já. Jesus Cristo separou o cristianismo de política. Falando, gente, não mistura o reino de Deus com Israel, não mistura o reino de Deus com política, essas coisas. Não misture essas coisas. O poder da igreja não é político. Não é um poder
intelectual. O poder da igreja não está baseado em belos templos, não está baseado em pregadores famosos. Meus irmãos, não, esquece isso. O poder da igreja vem do Espírito Santo. E para você receber o Espírito Santo, basta que você peça a Deus. Que você suplique aos pés de Cristo, que você ore, chore, jejue e peça, Senhor, derrama deste poder sobre mim, porque eu quero, Senhor, ser tua testemunha até os confins da terra. Meus irmãos, o Espírito Santo é a fonte do poder da igreja e quando o Espírito Santo está presente, nota-se uma mudança tremenda no comportamento da pessoa. De covarde se torna corajosa. Até Pedro, que negou o Senhor Jesus na frente de uma escrava, depois pregava sobre Cristo diante de multidões, de milhares de pessoas. Deus transformou, este poder faz isso. Meus irmãos, e o que nós precisamos além disso? Sabe o que nos falta para pregar mais? Coragem. Coragem de abrir a boca. Coragem de anunciar a Jesus. Coragem de dizer às pessoas que estão perecendo neste mundo, que estarão ao nosso lado só por mais um instante, que eles precisam de arrependimento e perdão. Nós precisamos de coragem para isso. Precisamos receber poder, meus irmãos. Se a igreja não tiver este poder, ela pode ter tudo. Mas o que vai acontecer com a igreja sem o Espírito Santo? Ela se fecha entre quatro paredes e ela se dedica a discussões teológicas. É isso. É isso que a gente vê. Um criticando o outro, um grupo criticando o outro. Isso é o que a igreja sem o Espírito Santo faz. A igreja com o Espírito Santo, ela sai para pregar. Ela sai de casa, ela vai pregar, ela quer encontrar alguém para pregar a palavra de Deus. Ela quer fazer discípulos de Cristo. Você entende? Agora, sem o Espírito Santo, ela quer pregador famoso, ela quer juntar dinheiro, ela quer templo bonito, e ela quer ficar só entre quatro paredes, pensando que o reino de Deus é aquilo ali. Você entendeu a diferença? Espero que sim. Espero que você tenha entendido. Meus irmãos, por último, a ascensão nos ensina que nós não devemos ter medo da morte. Isso é uma das coisas que ficam muito claras quando nós olhamos para este assunto a respeito da ascensão do Senhor Jesus. No próprio livro de Atos, se você deve se lembrar disso, houve um homem, um diácono chamado Estevão, que foi morto pelos judeus. Mas antes da morte, a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos e viu Jesus em pé à direita de Deus. E nós devemos pensar sobre isso. Nós acabamos de ler na Bíblia que a Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus. Mas por que Estevão, quando estava à beira da morte, viu Jesus em pé? Porque Jesus se levantou para receber Estevão. Meus irmãos, isso nos ensina uma verdade gloriosa, bendita e muito consoladora. O Senhor Jesus se levanta para receber os seus servos quando eles partem deste mundo. Ou seja, o Senhor está sentado no trono agora, mas Ele nos aguarda na glória. Essa é uma mensagem consoladora que vem lá do céu para nós. Meus irmãos, essa é uma das preciosidades, dentre tantas verdades que procedem desta verdade sobre a ascensão de Cristo. Ele nos espera na glória. John Wesley, certa vez, escreveu uma carta a um irmão e ele escreveu nessa carta: o nosso povo morre bem. O nosso povo morre bem, irmãos, porque morre com Cristo. Vai partir para estar com Cristo. Vai se encontrar com aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que está assentado à direita de Deus, até que Deus coloque debaixo dos pés dele todos os inimigos dele. E que Deus nos guarde, meus irmãos, de no fim da nossa jornada terrena, nós formos achados não como amigos, e sim como inimigos de Cristo. Você quer ser achado como amigo dele? Se curve e obedeça a palavra dele. Seja uma testemunha. Peça que ele te dê o Espírito Santo para que você saia e pregue até os confins da terra. Vamos fechar os nossos olhos.
Vamos pedir a Deus esta graça por cada um de nós. Nosso Pai eterno, soberano e bendito, único Deus, todo-poderoso Senhor, Tu que enviastes teu Filho e que o entregou nas mãos de homens ímpios por nossa causa. O Senhor que nos ama e que nos abençoou de modo tão gracioso de fazer o Evangelho de Deus chegar aos nossos ouvidos. Pai, damos louvores ao Senhor e te agradecemos do mais profundo do nosso coração. Pelo Senhor não ter nos deixado ser quem queríamos ser, mas ter nos alcançado por tua graça e misericórdia. Pai, ajuda-nos para que nós possamos receber este poder, Senhor. Que este poder venha do céu sobre nós. Senhor, que estas almas todas que nos ouvem nesta tarde, aqueles que ouvirão esta pregação no futuro, possamos todos entender a necessidade que temos de orar para recebermos este poder. Pois hoje vemos, Senhor, que a igreja tem tudo, menos poder. Que a igreja quer ficar, Senhor, fechada entre quatro paredes, porém não podemos agir assim. Precisamos da tua graça, Senhor. Precisamos da tua misericórdia e da tua bênção sobre nós. Ajuda-nos, Pai. Enche-nos, Senhor, da tua graça. Abençoa-nos para que possamos ser anunciadores do reino de Deus. E que tudo venhamos fazer para a tua glória e louvor, esperando o dia, Senhor, em que seremos chamados para nos encontrar com o nosso Senhor e o vermos face a face. Meu Deus, abençoa-nos assim, Senhor, e guarda estas palavras em nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a ter uma mente mais meditativa e a compreender melhor estas coisas e a praticá-las em nossas vidas. Nós rogamos por tua graça, meu Deus, e adoramos ao Senhor por esta tão bendita e preciosa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.